Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Mas, como tenho dito, houve um excesso de expectativas criadas quando se entendeu que com um plano de emergência era possível muito rapidamente resolver problemas que são estruturais e que nós sabemos que são estruturais. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem carências de décadas, de subfinanciamento de décadas. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o médico e antigo líder do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado, eu. Está preparado? Espera chegar aos 25. Aos 25 e, aliás, até devia ter um pequeno bónus, porque sou assinante do Observador desde o início. Então já tem mais, Portanto, mais 5 meio pontos. Oh, Bruno. Não, vocês é que não concordam. Portanto, o Jorge Roque da Cunha sabe que ninguém chegou aos 25, não é? Por isso é que já está. Essa é a meta. Vamos lá, esta é muito fácil. São todas. São todas, como nós gostamos de dizer. Li num texto que escreveu sobre a sua infância em Angola, onde nasceu, que como não havia televisão, ganhou o gosto pelos jornais, livros de aventuras, até biografias de cientistas. Nos jogos tinha as cartas, as damas, o Monopólio. Já está assim com cara de caso. Vamos por aqui. Qual dos jogos de tabuleiro é o mais vendido em todo o mundo? Serão as damas? Se calhar pede ajuda. Pedir ajuda? Está a ver como é assinante nós damos. Eu falei nas aqui damas a e Monopólio, mas... Era tanto... Pois, não... Então vou precisar de ajuda, Vamos de facto, lá. não. Então, o Monopólio, o Jogo da Glória ou o Risco? Monopólio. 1935. 1935, é mesmo. Era o Paulo uma criança. Jorge Roque da Cunha, em que ponto está a nossa Ministra da Saúde? Está na casa de partida, a dar cartas ou ainda a ler as instruções? Eu acho que está ainda a ler as instruções, apesar de estar há um ano no governo e de ser uma pessoa preparada e que com experiência na matéria. Mas, como tenho dito, houve um excesso de expectativas criadas quando se entendeu que com um plano de emergência era possível muito rapidamente resolver problemas que são estruturais e que nós sabemos que são estruturais. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem carências de décadas, de subfinanciamento de décadas, de organização também de décadas e depois tem outro problema gravíssimo que esse eu não me canso de repetir, que é uma grande instabilidade nas políticas. Eu tenho defendido sempre que os principais partidos do arco da governação têm de encontrar formas de não fazer com que a saúde seja arma de arremesso. Quando estão na oposição, é tudo facilidades, é tudo propostas. Quando voltam ao poder, é tudo dificuldades. E por isso, há aqui um conjunto de circunstâncias. Naturalmente, os partidos são diferentes. Eu dou um exemplo. As parcerias público-privadas foram desenvolvidas por um governo do Partido Socialista. O próprio Partido Socialista, enfim, por circunstâncias meramente ideológicas da sua ministra e por conveniência da aprovação de um orçamento de Estado, acabou com um tipo de organização que, e eu trabalho em Camarate, sei bem do que falo, é o Hospital de Loures. Os utentes estavam satisfeitos, o Tribunal de Contas estava satisfeito, os médicos estavam satisfeitos e por isso, lá está. Se houvesse aqui um conjunto de medidas que não fizessem com que de repente se mudasse o diretor executivo, que ao mesmo tempo se encontrassem aqui novas lideranças de um dia para o outro, acho que a situação corria melhor, porque de facto os portugueses precisam ter acesso aos cuidados de saúde. Isto leva-nos então à segunda pergunta, para continuarmos a perceber e a avaliar também o trabalho deste governo. Já falou aqui do plano de emergência e transformação da saúde, que foi apresentado muito pouco tempo depois do governo ter tomado posse. Esse plano contém 54 medidas no total. Quantas eram as medidas urgentes, aquelas que eram para responder a problemas imediatos? Lembra-se quantas eram?
As urgentes, enfim, pedindo ajuda, eu penso que eram 14, mas Está tão perto. Eram 15. Eram 15, depois 24 prioritárias. Procuram sempre um número redondo de Preciso, não. É verdade, mas já aqui nos disse que o Governo criou demasiadas expectativas para o setor. O que é que falta mesmo para o SNS? O que falta para o SNS, enfim, é uma pergunta que não é fácil de responder. Não tenho essa arrogância de achar que há medidas mágicas, mas o que é fundamentalmente necessário é melhor organização. Uma questão essencial que tem de ser resolvida, que é a questão do financiamento do Serviço Mas continua Nacional a faltar dinheiro no SNS, mesmo depois da duplicação em 10 anos do orçamento. Essa duplicação do orçamento é algo também que também importa terem atenção. Nós estamos aqui a falar de cerca de 180 mil milhões de euros. De facto é muito dinheiro. Mas a verdade é que quer os tratamentos oncológicos, quer o avanço tecnológico. Isto é, quando existe uma nova tecnologia, descobre-se novas doenças, as pessoas vivem mais. Quer o aumento da esperança de vida, que felizmente tem ocorrido no nosso país, com o aumento de doenças das pessoas que são mais velhas e mais difíceis de tratar. A questão é justamente essa. Talvez com uma melhor organização seja possível concluir que não há subinvestimento. Mas todos os dados apontam para que isso aconteça desde a sua formação. Aliás, o Ministério da Saúde é criado em 1983, saindo do Ministério dos Assuntos Sociais. Portanto, é um Ministério que tem ainda um tempo de vida muito limitado e quando foi feita essa transição, muitas das matérias que são de responsabilidade da Segurança Social são também do Ministério da Saúde. Portanto, respondendo, era necessário encontrar formas de perceber que o financiamento é investimento, que criar condições para que a pressão que existe junto do Serviço Nacional de Saúde pudesse ser mitigada e sem qualquer preconceito ideológico. O setor social, o setor privado tem aqui um papel extraordinariamente importante e que essa organização iria fazer concluir que um conjunto de 10 medidas que os grandes partidos poderiam encontrar como estruturantes, porque o que tem acontecido é que mesmo dentro nós tivemos um governo do Partido Socialista com 4 ministros, tivemos governos do PSD com 2 ou 3 ministros, parece ser um cemitério de ministros da Saúde. Gosta do modelo da Direção-Geral do SNS? Está a funcionar? A Direção-Geral da Saúde? Sim, desculpa. Não é a Direção Executiva. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Na altura eu alertei com dados muito objetivos que criar uma estrutura que na administração pública que vai interferir com poderes da Secretaria-Geral, poderes da Administração Central dos Sistemas de Saúde, a extinção das ARS, com a própria SPMS, que é quem estrutura o sistema informático. Naturalmente que é um mecanismo de entropia. Agora, depois de estar estabelecida, a verdade é que demorou cerca de 1 ano a que lhe fossem encontrados os estatutos. A verdade é que também, depois da decisão da direção executiva, foi de repente, no princípio de janeiro do ano passado, criar um conjunto de unidades locais de saúde, 31 novas unidades locais de saúde, que se vieram juntar às 8 que existiam, sem qualquer tipo de planeamento. E por isso, devo dizer que, uma vez que existe, acho que não há condições neste momento para que haja alguma estabilidade, para que agora se passe 2 anos a desconstruir a direção executiva para depois inventarmos novos sistemas locais de saúde. Portanto, devia continuar. Eu acho que nesta fase deve continuar
justamente também da estabilidade que eu Estava a falar há pouco. Muito bem, vamos seguir em frente. Está com 7 pontos. Os 25 já eram, Jorge Roque da Cunha. Mas ainda, 22 agora. ainda pode chegar aos A 22. meta é 22 agora. Não sei se costuma ver ou viu os filmes clássicos portugueses daquela período ali dos anos 50. várias vezes. Vasco Santana. Então, o Jorge Roque, tu conheces, sabe seguramente esta resposta. Vasco Santana protagoniza na Canção de Lisboa aquele jovem estudante de medicina, não é? Que se perde aqui na vida de Lisboa, vai enganando as tias da província que o vão financiando e que o vão sustentando, até que depois ele lá em carreira e acaba a licenciatura numa oral dramática, não é? Respondendo sobre o nome daquele músculo. Qual é o músculo? É o esternocleidomastoideu. E também dizer que essa cena foi gravada na minha faculdade de medicina, que foi no Campo Santana, que tem a característica de ser, para além de ser um edifício muitíssimo, foi o rei Dom Carlos que o mandou construir, muitíssimo bonito, mas foi faculdade de medicina 2 vezes. Foi nessa altura, como escola médica, depois criou-se o Hospital de Santa Maria, e portanto foi na minha faculdade de Ciências Médicas, onde eu fiz o curso, e que tem uma magnífica sala de atos, onde... E essa sala existe ainda? Existe, está muito, muito bem recuperada, e sugiro vivamente a sua visita. Fica aqui a dica e o convite. Pegando aqui na formação dos médicos, nós assistimos a notícias frequentes. Ainda há poucos dias o Expresso falava no caso de médicos ucranianos que vêm para Portugal, neste caso fugidos da guerra, mas no passado vieram da Venezuela também por questões económicas e que têm muita, muita dificuldade em conseguir a papelada para exercer em Portugal. O que é que se passa aqui? A Ordem, de facto, não deixa que eles exerçam? O que existe é um conjunto de regras que são regras bilaterais. Isto é, se eu quiser exercer na Ucrânia ou se quiser exercer na Venezuela, o que acontece é que há uma obrigatoriedade de um exame nas faculdades e há uma prova de língua. Mas todos os estudantes de medicina, licenciados em medicina, que acabam os seus cursos na União Europeia, todos eles têm reconhecimento automático. Precisam só de uma prova de língua, que aliás não é feita pela Ordem dos Médicos, é feita pelo Instituto Camões, e portanto a Ordem dos Médicos tem aqui é o menor dos males, porque existem faculdades de medicina. E eu acho que é bem de todos. O Dr. Pizarro, aliás, como o senhor engenheiro Luís Filipe Pereira, pensou que iria resolver o problema contratando ao governo cubano um governo ditatorial. Portanto, não são contratados os médicos. Eram pagos os salários ao governo cubano e os nossos colegas cubanos que aqui estavam recebiam um per diem. Pensam que resolvessem o problema. Mas não era uma boa ideia. Não há falta de médicos. Não há falta de médicos. Não há falta de médicos em Portugal. Portanto, eu acho que estão aqui no privado, sobretudo. Neste momento, eu não tenho o número, será muito próximo deste. Serão cerca de 4.500 médicos estrangeiros que estão a exercer em Portugal. Como eu digo, o problema é que os médicos do espaço europeu não vêm para Portugal. O problema é exatamente ao contrário. Em termos de paridade de poder de compra, Portugal é dos países que só abaixo da Roménia tem valores de salários dos médicos que são excelentes. Os nossos médicos são muitíssimo bem formados e, ao mesmo tempo, acontece um fenómeno na União Europeia, na OCDE, nos países europeus da OCDE, em que há uma carência de 1.200.000 médicos. Portanto, há carências de médicos na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra. E, portanto, os jovens que hoje têm uma capacidade de sair do país com extraordinária facilidade, têm a ter condições criadas para ficarem no nosso país. Fazer com que se diminuam os critérios de qualidade e de exigência para médicos do espaço da América Latina ou de outros espaços fora da União Europeia, parece mal, já que, como é evidente, qualquer um dos nossos familiares poderá ter este problema. O problema existe ainda no curto prazo, porque, dada a circunstância de haver uma menor exigência na constituição das equipas de urgência e dada a pressão que existe, o que ocorre hoje, e sem qualquer preocupação da Inspeção-Geral da Saúde, que deveria ter que tem essa função, de equipas de urgência
realizadas por médicos sem qualquer tipo de especialidade. E é isso que nos deveria preocupar. Portanto, toda a abertura para que venham mais colegas, porque existe essa necessidade, mas parece-me que seria mau que diminuíssemos os seus critérios de qualidade e muito menos contratarmos médicos a um regime ditatorial que aproveita o dinheiro que os seus médicos fazem no exterior, porque são contratados, que é nomeadamente o regime de Cuba. Vamos à quarta pergunta. Esta é sobre quase história, é histórica. Em que ano ocorreu a primeira greve geral em Portugal após o 25 de Abril? Primeira greve geral após o 25 de Abril, portanto, será antes de 75, depois de 75. Eu estou a pedir ajuda. Então, uma ajuda que não conta como ajuda depois de 75. Portanto, seria para em 77. Posso lhe dar 3 hipóteses. É melhor. Então, 1977, Esta já sabe 1984 ou 1982? 1982. A 12 de fevereiro de É um avivar só da 1982. memória. Sabe que, como nós gostamos muito pouco de fazer greves, esses valores, essas datas não me ficam. Nós quem? Os médicos? É uma boa desculpa. Nós médicos. Nós, médicos, Sindicato Independente dos Médicos, temos uma grande relutância em fazer greve, porque é mesmo a última das últimas armas que nós temos e que sabemos que no fim do dia quem se prejudica são os nossos doentes e também que todos aqueles doentes que nós não vemos num determinado dia teremos de os ver nos outros dias. Jorge Roque da Cunha esteve vários anos à frente do Sindicato Independente dos Médicos. Os sindicatos têm perdido força nas últimas décadas, não só na área, neste setor da saúde, mas de forma geral, e não só em Portugal. Os trabalhadores sentem que os sindicatos, por vezes, estão mais ao serviço de outros interesses do que dos interesses dos próprios trabalhadores. Essa pergunta é totalmente pertinente, mas há uma exceção. É o crescimento que tem ocorrido nos sindicatos médicos. Particularmente no Sindicato Independente dos Médicos, enfim, na nossa concorrência também, provavelmente sim, mas aí talvez por razões que eu acho que tem a ver muito com o radicalismo que existe na sociedade portuguesa, enfim, já que não tem esse tipo de preocupações, mas tem havido um crescimento do nosso sindicato durante a última década, justamente porque nós somos um sindicato de acordos. Eu acho que aquilo que ocorre para que haja um afastamento dos trabalhadores em relação aos seus sindicatos é aquela ideia que contestar, fazer combate, utilizar os sindicatos até como armas de arremesso político e interferir na atividade político-partidária tem esse efeito. Nós, ao contrário, nós assinámos 36 acordos. Nós temos acordos com todos os governos da República, desde socialistas, do PSD, com os vários governos regionais, com as 4 parcerias público-privadas, 3 das quais acabadas pelo anterior governo, com a Santa Casa de Misericórdia e com os SAMs. E estamos, aliás, agora a exigir para que também os hospitais privados o tenham. Porque em termos dos sindicatos médicos há uma garantia que nós damos, que é garantir que os trabalhadores tenham descanso. Garantir que não haja excesso de trabalho efetuado por esses profissionais. E, ao mesmo tempo, permitir às entidades empregadoras para que não haja movimentos inorgânicos que, em relação ao setor da saúde, são altamente disruptivos e que, naturalmente, podem pôr em causa a vida das pessoas, nomeadamente numa situação de desorganização, de grande pressão no Serviço Nacional de Saúde. Sim, e como vimos até com aquela greve às horas extras, não é? Vamos à última pergunta. Uma frase muito famosa da política portuguesa. Nós estamos a ir aos clássicos. Obviamente de mito, não é? Que terá sido dita por Humberto Delgado na campanha para as presidenciais de 58. O general estava a dar uma conferência de imprensa, a resposta terá sido a um jornalista estrangeiro. A conferência de imprensa foi num café de Lisboa. Um famoso, histórico café de Lisboa. Qual foi? Será no Café Nicola?
Na brasileira. Pode dar as hipóteses todas. Só falta o certo. Exatamente, agora só falta uma terceira aqui. Devia ter pedido ajuda. Não, eu podia fechar isto agora com chave de ouro. Pois era. Era a oportunidade. Era, pois, mas Não está Não, mesmo mas a podem ver. ainda. O Bruno já disse tudo. Pois. Era para fechar com chave de ouro. Pois. Pois era nesse chave de ouro, que é o menos, que é de facto o menos glamouroso. Mas É fica o ali ao menos. lado. É o Fica menos. ali ao lado, Fica não é? até Mas quase. de facto foi Nicola. a frase lembrava para quem tinha feito e a quem era dirigido, Sim, mas claro. o local não. Foi no Café Chave de Ouro, número Não foi 38 do Recio, não foi desta. Isto das demissões, este Ministério da Saúde já tem uma longa lista, não é? Administrações hospitalares, o INEM, o IPO, a Direção Executiva do SNS. Há demasiada política e demasiadas quintinhas no setor da saúde. Eu devo dizer o seguinte: eu sou do tempo quando havia mudança de governo, os responsáveis políticos punham o seu lugar à disposição. Eu não conheço que essa tradição se tenha mantido. E também, enfim, a verdade é Mas que... gostava desse princípio de, a partir deste momento, este governo pode fazer o que quer com estes lugares. E que não é fazer, é escolher pessoas competentes. E eu tenho muitas Competentes ou de confiança política? Eu acho que tem de ser competentes, e a confiança política, desde que não sejam pessoas que estejam a obstruir aquilo que são as orientações, devem ser mantidos. Mas também recordo que foi feita, quando foi feita, posso dizer, a martelada, a transição e a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Fernando Araújo fez cerca de 18 nomeações, já sabendo que o governo tinha mudado. Eu tenho para mim que nestas matérias a confiança tem de estar associada à sua qualidade. E, portanto, da mesma maneira como não se achou estranho, na altura, as nomeações feitas pelo governo socialista, só se deve achar estranha, e eu acho que também aí deve haver um registro de interesses muito objetivo por parte de quem tem essas funções, particularmente dos presidentes das unidades locais de saúde, porque isso é da vida. Como digo, e volto à minha parte, a mim faz-me sempre, custa-me que seja mais um fator de instabilidade nesta matéria. Objetivamente não vejo que em relação às demissões que foram ocorridas, enfim, muitas delas provavelmente não se justificariam. Não se justificariam. Deixa-me só colocar-lhe uma última questão, porque a Ministra da Saúde disse que vai resolver por dias a questão da falta de médicos cirurgiões no Hospital da Amadora Sintra. Não explica, mas diz que os vai convencer a regressar. Como é que nesta altura se convence o médico a regressar ao SNS e, nomeadamente, a um hospital que está com tantos problemas? Aquele hospital especificamente, e o problema desses colegas é muito, muito particular. Foi o diretor de serviço e 10 colegas que nós temos acompanhados com muita força, entenderam que a circunstância de 2 médicos que tinham sido condenados, tinham tido processo disciplinar da Ordem dos Médicos, ao terem acabado a sua suspensão, entenderam sair do serviço. São pessoas extraordinariamente qualificadas, é um serviço que funciona muitíssimo bem, e eu espero, muito sinceramente, que o anterior diretor, o Dr. Paulo Mira, possa ser sensível àquilo que eu tenho dito desde há muito tempo, que não podem ser 2 pessoas que, por muito maus colegas que sejam, e neste aspecto, de acordo com aquilo que foi feito através da Ordem dos Médicos, porque foi todas as denúncias que eles fizeram, nenhuma delas foi levada avante, levaram uma pena de suspensão, que não podem só esses 2 colegas interferirem na vida daquilo que é um hospital. Especificamente em relação a essa matéria, não tem a ver com aquela questão geral, que é a falta de condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é um problema resolúvel. Eu espero muitíssimo bem, eu espero muito que sim. Jorge Roque da Cunha, 14 Muito pontos. bem. Sai aqui um bocadinho, está desiludido, já está para ver pela sua cara. Mas devia nós... ser 16, porque ia acertar nesta do Café Chave de Ouro, depois dadas as hipóteses. Eu precipitei-me com a falta de ajuda, com a falta de pedido de ajudas, esta pequena arrogância. Às vezes mais vale pedir ajuda. Muito obrigada por ter aceitado o desafio, foi um gosto tê-lo Obrigado. connosco. A Comissão de Inquérito regressa amanhã com Graça Freitas.